Olá pessoal, mais uma vez boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez é o Frank falando. E hoje eu vou deixar um vídeo para você. Eu vou compartilhar um pouquinho desse som LG. Ele é o CM9740. É quase o mesmo que o 9940. É o 9733, essa linha. Um bocado de som da LG que trabalha com essa linha. Eu vou falar para você, ali está ele desmontado. É um aparelho que foi bastante judiado, mas que eu me esforcei para não dar PT nele. Ele teve muitos problemas, nos painéis, naquele painel aqui, ó. Teve muito problema aqui no painel, eu vou mostrar para você daqui a pouco. Problema na placa principal. E o pior de tudo foi problema a fonte é o que mais está dando dor de cabeça. Então eu vou deixar para você hoje, esse vídeo eu vou mostrar para você mais como você conhecer essa placa da linha LG e também ao mesmo tempo você aprender um pouco a você ver procuras de defeitos nessa placa e como ela funciona no modo geral, abreviado, mas tentar ser bem objetivo. Tá? Vamos começar. Como eu tô com uma mão só para mostrar para vocês, eu vou primeiramente explicar o funcionamento dela e logo em seguida nós vamos entrar nos defeitos que ela tava, o que foi trocado e como achar o defeito. Vamos lá então? Enquanto isso eu vou dando pausa para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou dando pausa e entrando com cada etapa para que você entenda o vídeo de uma forma assim que não demore tanto, né? E que não fique um vídeo muito longo, beleza? Vamos lá então. Aqui nós temos ela, depois eu vou desvirar ela para você ver. Nós temos essa placa, como eu falei para você do som, o som é o LG. A lâmpada vai dar um reflexozinho sempre aqui, mas conforme eu for mudando aqui, eu vou procurar achar no zoom para vocês entenderem melhor. Beleza, vamos lá. Começando pelo zoom aqui, começando aqui as tensões do Power On, nós vamos, deixa eu achar aqui um negocinho para eu indicando aqui. Beleza? Achei uma caneta aqui para nós ir dedilhando para você. Por exemplo, aqui nós temos os 5.5 volts, que nós chamamos a fonte primária, em que ele tem que estar constante. A primeira etapa dessa fonte é esses 5 volts da fonte primária está funcionando, para que nós comecemos a revisão dessa fonte. Caso essa fonte de 5 volts não esteja funcionando, ela é a primeira que tem que ser revisada. Sem ela, nada se pode fazer nessa fonte, a não ser tentar encontrar algum componente em curto ou que esteja aberto. Então, a primeira coisa que tem que fazer nessa fonte é pegar o capacitor, é o resistor 4K7, tá? Ele é 4K7 ohms, e você vai jampeá-lo dos 5 volts, dos 5.6 volts para o Power On e o PFC. Aqui está, não sei se dá para você ver aqui no celular, mas nós temos aqui, ó, o PFC, está jampeado aqui. O primeiro é o PFC e o segundo aqui onde está jampeado é o P-Control, que é da fonte Power On. Esses dois pinos você vai jampeá-los, tá? E vai ligá-los aos 5.6 volts. Eu não liguei aqui, no caso, eu liguei um pouquinho antes de chegar nele. Um resistor de 4K7 é o suficiente para dar pulso para armar essas fontes. Essa fonte, a fonte primária dela estava boa, a fonte baixa estava boa. As tensões aqui dessa fonte baixa
são os 5.6 volts, que é o power on, que é a memória, que é o processador e todas as funções que tem que fazer na placa-mãe. É a fundamental. Então, depois que você apertar o power on, é que ela vai colocar em funcionamento o IC951, que é isso aqui, o IC951, que vai liberar os 12 volts. Essa tensão de menos 5 volts, nesse transistor ali em cima que você está vendo aí, vai ter o menos 5 volts, que também, depois que você der o power on, ele vai entrar em ação, que é o menos 5 volts que está aqui na linha. Aqui vai ter as tensões de cano, você vê facilmente. E as demais funções da fonte baixa, tudo vai depender do que nós chamamos aqui da fonte baixa. Eu vou virar a placa depois e te mostro o lado da fonte baixa, onde ela fica. E também dessa fonte baixa, nós temos aqui, deixa eu focar mais o celular bem de perto aqui, sozinho, só Jesus. Olha, dessa fonte baixa também, nós temos um enrolamento desse pino aqui onde está a caneta, que é retificado por esse diodo, e essa tensão vai alimentar. Deixa eu puxar o celular sempre mais para o centro que eu conseguir. Essa tensão vai alimentar também deixa eu melhorar isso aqui. Ok, deixa eu fazer o máximo para melhorar. Essa tensão que eu estou conversando com você da fonte baixa, através desse diodo que eu estou mostrando para você, essa tensão também ela vai alimentar o filtrada pelo capacitor, ela vai alimentar o C955 e o C956. Então por isso que ela tem que ser essa função, não pode essa fonte independente, ela tem que estar funcionando para você manter, começar os defeitos dessa fonte. Você tem que, querendo ou não querendo, você depende dessa fonte para tudo, tá? Porque esse circuito aqui, esse CI que eu estou falando, 956 e o 955, é eles que alimentam o PWM do PFL, do PFC, que é a fonte de potência, corretor de potência, e ela que alimenta também esse CI, que faz o PWM da fonte de potência, que é essa que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então a primeira coisa que você tem nessa placa a fazer é ver se a fonte primária está em funcionamento normal, conforme eu estou te explicando, através da tensão de 5 volts, né, a tensão de 15 volts, que alimenta esses dois transistores, e esses dois transistores você vai alimentar o PWM da fonte PFC e o PWM da fonte de potência. Nós já vamos chegar nela daqui a pouquinho. Beleza? Então é o seguinte, essa fonte aqui ela estava boa, não precisei mexer nela, conferir as tensões dela, jampeando aqui o P-Control, que é o Power On. Todos esses CI, que é os reguladores de 4 pinos, receberam o pulso e entraram em funcionamento normal, né? Então, com essas funções aqui já trabalhando, então eu entrei em ação. Por quê? Porque essa fonte, o complicado dela é que tinha hora que ela funcionava. Do nada você mexia nela, ela funcionava. E de repente ela parava tudo. Então, ela parava a fonte aqui do PFC. E sem a fonte PSC funcionar, também não funciona a fonte de potência do áudio. Ainda que essa fonte esteja normal, ainda que não tenha problema nenhum nessa malha, se o PFC dessa fonte não funcionar, essa fonte não arma.
Porque esse camarada aqui tem informação do circuito aqui está funcionando. E sem esse circuito aqui do PFC funcionar, não arma o PWM nesse camarada e não abre a fonte do áudio, que é a fonte de potência. Então, a primeira coisa a fazer nessa fonte que você tem que analisar é a fonte baixa. Essa fonte baixa, ela tem que estar funcionando. Caso não esteja, você tem que já fazer revisão nela. Sem ela, nada feito. Em seguida, você vai analisar se o PFC, que é esse circuito, vou virar a placa daqui a pouco para lhe mostrar os circuitos, quais são eles. O PFC tem que estar funcionando. Esse circuito PFC, que é essa placa mais ou menos aqui, ó, essa parte da placa, o circuito PFC, ele tem que estar funcionando. Nós temos a entrada, os filtros, a retificação e aqui nós temos o PFC. Se esse camarada não estiver funcionando, essa não funciona. Então é em sequência. A fonte baixa está boa, o PFC está bom. Caso você não tenha os 40 volts da fonte de potência, aí você entra em manutenção aqui, nesse quadradinho aqui, que é a fonte de potência do áudio, os 40 volts. Beleza, então vamos lá. Agora já que eu já falei sobre como iniciar a manutenção dela, então agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre componentes, sobre cada um deles e o que é que ela tem que estar funcionando. E se não estiver funcionando, você vai procurar o erro onde ele está. Vamos lá então. Eu vou tentar ser bem breve, mas eu tenho certeza que para você, principalmente que está aprendendo, para você que está iniciando na eletrônica, pegar uma fonte dessa, ela não é tão complicada, mas ela como ela é de muita potência, ela é bem precisa mesmo. Então vamos lá. Uma vez que você conferiu se a fonte baixa está boa e você tem os 5.6 volts na operação aqui, então o primeiro passo que você tem que analisar é se tem tensão nesses dois transistinhos, camarada aqui, ó. Esses dois transistores SMD é quem alimenta o fotoacoplador 902 e 903. Esses fotoacoplador, esses dois é quem vai mandar informação para acionar a fonte PFC e a fonte de potência do áudio. Esse alimenta se comunica com a fonte PFC e esse se comunica com a fonte de potência do áudio, dos 40 volts. Então vamos lá. Desses 5 volts aqui, deixa eu tentar chegar bem próximo. Felizmente, ô celular abençoado. Desses 5 volts aqui, ele vem uma amostra de tensão, ele vem alimentar ele vem, o caminho é esse caminho aqui, ele vem direto para a base desse transistor SMD. Esses 5 volts chegando aqui na base desse SMD, esse mesmo 5 volts ele faz o caminho aqui, através de resistores aqui, ó, tá? Ele faz o mesmo 5 volts aqui também, tá? É o mesmo, tá? É o mesmo. Os 5 volts aqui na base, nesse coletor, ele vai também estar nesse coletor, 5.5 volts. Esse 5 volts tem que estar presente para que nós temos as demais fontes funcionando. Então, nós temos que analisar isso, que quando você aciona aqui o Power On, que você jampeia ou que você dá o Power On no aparelho, uma tensão chega a esse transistor, que aqui é 2.5 volts. Por esse caminho aqui, vai chegar uma tensão aqui, na base, em que vai baixar essa tensão.
essa tensão de 5,5 volts ela vai cair para 1,5 volt mais ou menos. Vai ter uma tensão nesse pininho aqui de cima, em ambos. E aqui na saída emissor, você vai ter 1,5 volts. Esse 1,5 volts vai alimentar o anodo desse fotocoplador, também alimentar esse fotocoplador, em que vai acender o LED. Se eu não me engano é o catodo, né? É o catodo. Uma vez que esse catodo é alimentado com 1,5 volts, por intermédio dos 5 volts, que foi dos 5,5 volts aqui, e que do pulso que veio, dos 5 volts,6, peraí que o celular é pesado, daqui a pouco quando eu penso que ele está descendo, e eu não estou percebendo. Peraí, vamos lá. Através do pulso de 3 volts que vem da placa principal ou desse jump que você fez com o resistor, vai acionar esse pino aqui do SMD, e esses transistores vão conduzir. Uma vez que o catodo recebe aqui 1,5 volts, então vai emitir luz. Emitindo luz, vai aumentar a resistência aqui do fotocoplador, e nós vamos ter nessa base desse transistor, né, que é o Q956 e o Q955, você vai ter uma tensão de mais ou menos 10 volts aqui na base, e o emissor vai conduzir. Esse emissor conduzindo, vai ver, o celular ruim, esse emissor conduzindo, nós vamos ter uma média de 15 volts aqui no pino 16 desse CI regulador e PWM. O pino 16 vai estar alimentado. Da mesma forma, o pino 8, o pino 8 desse PWM também vai ser alimentado com essa tensão média de 15 volts, de 13 a 15 volts. Com isso eles vão começar a gerar, e vai entrar em ação a fonte PFC. A fonte PFC não achando defeito, o processador vai ser informado, esse camaradinho vai ser informado e vai armar essa fonte de potência. Então é um trabalho em conjunto. Mesmo que essa fonte estiver perfeitamente boa, se esse aqui não mandar informação, essa não arma. Então até aqui você já entendeu, né? São esses dois fotocopladores responsáveis pelo acionamento de informações que eles têm para alimentar essas fontes. Beleza? Então no meu caso aqui nós temos constante de 12 a 15 volts. E aqui na base não tem nada, nenhuma tensão, até você acionar o pulso aqui ou ligar a resistência. Então nesse aqui eu tinha normal a tensão, mas nesse aqui continuava constante 12 volts. Mesmo com o aparelho desligado aqui na resistência, aqui tinha 12 volts. Analisando esse transistor, ele estava em fuga entre coletor e base. Então eu troquei ele, coloquei outro, até um pouco mais forte que eu estava, e agora está normal, mandando 12 volts só quando recebe o pulso do PWM, daqui da fonte principal ou quando você liga a resistência. Com isso, a fonte voltou a funcionar, mas com um detalhe: se você usa o aparelho, com o tempo você ia ligar de novo, ela não ligava. Você tinha que ficar tentando, ligando, desligando, aí quando às vezes ela armava. Quando ela ligava, a fonte estava baixa, com média aqui de 330 volts. Eu vou explicar para você agora um pouquinho sobre essa fonte do PFC.
Esse brilho da luz está incomodando, mas infelizmente vamos botando foco o mais que nós achar. Eu vou virar a placa logo aqui em seguida, mas antes de eu virar a placa, nós temos aqui, ó, nós temos a tensão que entra, ela é filtrada. Depois quando eu virar a placa eu vou lhe mostrar. Aqui é o retificador. Aqui nós temos um capacitor de filtro, que é a alimentação que vai para a fonte baixa, que é constante. E aqui nós temos o caminho que vem agora para o circuito PFC. Nesse circuito PFC, quando eu virar a placa você vai ver, nós temos dois transformadores Chopper, né? Nessa fonte aqui, como ela é de potência, ela tem dois transformadores Chopper. Normalmente as fontes de som menor é 1, essa aqui é 2. E tem dois jogos de MOSFET. São dois MOSFET para esse transformador Chopper e dois MOSFET para esse transformador Chopper. O pulso PWM vem desse camarada, do pino 13 e do pino 15, é o pulso PWM. Mais para frente eu vou fazer um vídeo para você mostrando no osciloscópio como fazer esse tipo de serviço, procurar defeito com o osciloscópio, né? E nós temos aqui nesse circuito PFC os MOSFET. Nós temos aqui o conjunto do GAT, o conjunto do GAT aqui é um conjunto do GAT. Aqui é mais um conjunto que faz o GAT, é o gatilho, né? Cada um tem o seu conjunto. E nós temos aqui dois diodos. Aqui são dois diodos que a tensão que vai se vir aqui do transformador Chopper vai ser retificada. Depois de ser retificada, aqui também é outro que vem dessa daqui. Depois da retificada, tem dois capacitores aqui de filtro. E aqui nós temos o diodo. Eu vou mostrar todos esses componentes para vocês. Daqui a pouco eu vou virar a placa para mostrar para vocês. Nós temos esse diodo que, caso a placa PFC não esteja funcionando, essa tensão aqui é conforme a rede. Se a sua rede for 110, aqui você vai ter uma média de 155 a 160 volts. Se for 220, você vai ter uma média aqui de 280 a 300 e poucos volts, sem o PFC funcionar. Quando o PFC funciona, quando essa fonte PFC está funcionando, o que acontece? Esse diodo aqui, ele mantém-se como um separador. Desse lado aqui, que é o anodo, você vai ter sempre a tensão retificada da ponte filtrada. Que nem eu expliquei, 110, uma média de 160 volts, 220, uma média de 300 volts, 280. E aqui no catodo, quando o PFC entra em ação, você vai ter os 380 volts. Então, sempre aqui, se você for medir, vai dar a tensão de rede. E aqui você vai ter a tensão já da fonte, dessa fonte de PFC. Aí sim, quando essa fonte, essa tensão chega ao nível dela de 360 a 380 volts, então a informação é enviada e esse camarada aqui recebe a informação. Ela recebendo a informação, aí você vai ter acionamento dessa fonte agora de potência, vamos chegar nela. Uma vez que essa aqui está legal, agora você vai pelo pulso que veio da placa principal, que é de 3 volts, você vai ter por esse fotoacoplador que eu lhe mostrei, por esse transistor, por esse fotoacoplador, você vai ter alimentação aqui no pino 8, desse camarada aqui. E ele vai começar a oscilar. Depois que ele receber o feedback, depois que ele receber as informações, que essa fonte está boa, ele vai começar a oscilar. E ele começando a oscilar, você vai ter tensão nos MOSFET, que aqui também são 4 MOSFET. Aqui também nós temos dois transformadores Chopper, que vai fazer os 40 volts. Os dois transformadores Chopper, né, são dois MOSFET para ele, para um, e dois MOSFET para outro. Nesse caso desse PWM, o PWM ele é em transformador, ele vem até esse transformador, dessa saidinha aqui, aí você vai ter pulso PWM alto para um lado da fonte, para alimentar dois MOSFET, e pulso do outro lado para alimentar o outros dois MOSFET. Tá? Então você tem essa via transformador. No caso dessa daqui não é via circuito transistorizado e com resistência.
resistores. Pronto, uma vez esses MOSFET não tendo problema, esses dois transformadores Chopre vai entrar em ação. Eles entrando em ação, essa tensão vai ser retificada por esses capacitores, por esses diodos, aonde esses dois primeiros aqui faz a tensão positiva e vai ser filtrado no capacitor. Peraí, estava fora, né? Celular. Então, uma vez esse transformador Chopre entrando em ação, nós vamos ter por esse diodo que está no dissipador, que vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar, ele vai ser essa tensão é retificada, tá? É um diodo de 3 pernas, 3 pinos, tá? O do meio sempre é a saída. Então nós temos saindo 40 volts nesse, 40 volts nesse e se encontra no capacitor de filtro. A tensão se encontra. No outro transformador Chopre, nós vamos ter mais 2 diodos, só que função contrária. Ele vai ter sempre saindo aqui no meio menos 40 volts. No meio ele vai sair menos 40 volts. Então o catodo é sempre voltado para as pontas, para aqui para o final. Aqui nós temos catodo e aqui nós temos anodo. Então a tensão sai negativa, entra em outro capacitor de filtro e aqui nós temos menos 40 volts. Menos 40 volts. Aqui nós temos o contrário. No meio é catodo e no começo aqui, esses dois terminais no meio é catodo. Tem que estar de olho no celular que sai de linha. No meio é catodo e esses dois da ponta são os anodos. Então a tensão entra e ela sai positiva no meio, é filtrada, e aqui nós temos mais 40 volts. Certo? Então, numa fonte dessa daqui, também é importante, sempre que você trabalhar numa fonte dessa, você colocar uma lâmpada em série. No meu caso, eu faço disso. Nunca trabalho numa fonte dessa sem uma lâmpada em série de proteção. Esse fuzil aqui, que eu estou mostrando, ele é aquele fuzil que ele é soldado. O que é que eu faço? Eu pego uma lâmpada dessa aqui, ó, uma lâmpada comum, num bocal, tá vendo? Eu estou usando ela aqui como potência, mas eu usei ela aqui como proteção quando estava trabalhando nela. Um fio do bocal eu soldo aqui, onde entra o fuzil, e o outro fio do bocal eu soldo aqui, onde termina o fuzil. Fica a lâmpada em série aqui, ó. A lâmpada fica ligada. Caso aconteça um curto-circuito, que você faça um erro ou alguma coisa que venha entrar em curto-circuito, tá? Devido com alta tensão, a lâmpada ela vai ser a carga e ela vai acender com brilho máximo. Quem tem ela na bancada, usa na bancada normal. Quem não tem, pode fazer assim que eu costumo fazer. Eu só uso quando estou trabalhando em fonte. E essa aqui é uma fonte que, no caso meu, eu tive que trabalhar nela viva. Porque, como eu falei para você, tinha hora que ela funcionava. Você media a tensão e estava tudo quase que normal. Mas do nada você desligasse ela e fosse ligar, ela não ligava mais. Então eu tive que trabalhar com ela com tensão viva. Eu tive que trabalhar nela muitas vezes em funcionamento, achando defeito, vendo tensão, procurando. Então isso é muito perigoso. Então sempre tenha lâmpada em série. Tá? Nunca trabalhe sempre em série e nunca faça serviço numa placa dessa se você não conhecer do circuito, porque aqui nós temos alta tensão e altas frequências que podem machucar, ou você pode perder uma placa dessa em um curto-circuito com facilidade. Beleza? Então agora eu vou virar essa placa para o outro lado, né, para ele mostrar o circuito, né, e em seguida nós vamos dar continuação do que foi feito naquelas outras placas ali. Então, BO aqui foi o que não faltou nesse aparelho. Um aparelho que era para ser PT, mas que eu acredito que está quase pronto, resolvido e vai ressuscitar. Beleza? Opa, então vamos lá. Como eu expliquei para você sobre as fontes, sobre as placas, né? Agora eu vou mostrar para você do outro lado da placa os componentes de cada circuito desse que eu falei para vocês. Vamos lá. E aqui está ela. Aqui está a placa voltada na sua posição. E agora eu vou mostrar para você cada circuito daqueles que nós conversamos com a placa voltada para o outro lado. Então, vamos lá. Esse circuito aqui que nós estamos aqui rodeando com a caneta
Esse circuito aqui, ele é o fonte baixa. Nós chamamos de fonte baixa. Aqui nós temos, na saída aqui, nós temos aquela tensão de 4 volts, que é o filamento, que depende desse transformador chope. Nós temos os 5.6 volts, que depende desse chofe, que é a fonte baixa. Nós temos o menos VKK que sai aqui, que é alguma coisa, deixa eu ver se eu achei ele aqui, peraí, que nem eu lembro agora. O GAT, a tensão de GAT. A tensão de GAT desse último pino, desse último fio aqui, ela só funciona se essa fonte de potência estiver funcionando. Ela vem dessa fonte e ela entra aqui nesse primeiro pino. É a única fio desse lado dessa fonte, desse plug, que depende da fonte de potência. Os demais aqui todos dependem dessa primária. Então nós temos aqui agora, que nós estamos conversando, toda essa tensão que eu já mencionei. E nós temos dessa fonte também aquela tensão que vai para os 12 volts desse regulador, os 9 volts desse regulador, tá? Essas tensões todas dependem desse transformadorzinho chope, que nós chamamos fonte baixa. Quando o pulso vem da placa principal, aí aciona esse 12 volts, aciona os 9 volts, etc. E o pulso que vem da placa principal aciona esses dois fotoacopladores, que eu mostrei para você com a placa virada, lembra? Esses dois fotoacopladores para aqueles transistores micro SMD. E esses fotoacopladores se comunicam com a fonte, que é essa, que é a fonte de PFC, a fonte corretor de potência, e a fonte de áudio, que é os 40 volts. Essa é a fonte dos 40 volts. Então, tudo depende dessa fonte para você começar a analisar essa placa. Nós temos aqui a entrada da rede. Essa tensão, como você sabe, ela é filtrada. Depois de filtrada, ela vem para esse retificador. Depois dessa retificação, entra aquele processo que eu expliquei para vocês. O caminho por intermédio desses dois diodinhos e desse capacitor. Essa é a tensão que vem direto para esse transformador chope. Depois que recebe o pulso da placa principal, que a placa de potência entra em ação, aí esse camarada aqui vai trabalhar, que é o PWM. Ele trabalhando vai gerar pulso, que vai alimentar por intermédio dos capacitores, filtros, o primário desse transformador, e o campo magnético vai aparecer no secundário, sendo retificado pelos diodos, filtrado pelos capacitores, e daí ele se caminha cada um para a sua função. Tá? Então, esse transistor aqui, esses dois transistores, aqueles que eu mostrei para vocês do outro lado, é o que recebe o comando desses dois fotoacopladores. Esses dois fotoacopladores é quem dá o funcionamento desses dois transistores. No meu caso, esse aqui estava queimado. Você pode ver que eu coloquei que é até um pouquinho diferente do outro, mas ele é mais potente, não vai ter problema nenhum. Então, quando você dá o power on, entra naquele transistinho, naqueles dois transistores pequenos que eu lhe mostrei, ele começa a fazer drenar, acende o LED dos fotoacopladores, o fotoacoplador conduz, e após ele conduzir, vai ter tensão no coletor, na base de ambos esses transistores. Então ele conduz, e a condução dele vai para aqueles dois CIs que eu lhe mostrei, que são os CIs dos PWM. Tá bom? Depois dessa comunicação feita, dessa tensão aparecer nesses dois transistores aqui, aqueles dois CIs de PWM vão ser alimentados e vão começar a gerar pulsos.
Começando a gerar pulsos, essa fonte vai entrar em ação. Tá? Essa fonte vai entrar em ação por esses 4 MOSFETs. Olha eles aqui, ó, tá vendo? Esses 4 MOSFETs vão entrar em ação. São 4 MOSFETs. Todos saem daquele